E eu pedi tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos que me enviassem folhetos para que eu entendesse o Evangelho. I was very disturbed and frustrated. E eu fiquei muito perturbado, muito frustrado com o que eu vi. Sometimes I heard the exact same words that I used as a priest. Às vezes eu ouvia as mesmíssimas palavras que eu, como sacerdote católico, usava. As a priest, I would say, accept Jesus into your heart. Como sacerdote católico, eu dizia, aceite Jesus no seu coração. Meaning in the communion host at Mass. Querendo me reportar à hóstia na missa. And I would say, dedicate or give your life to Jesus. Eu dizia, dedique ou dê a sua vida a Jesus. When I heard evangelicals say the same words, quando eu vi os evangélicos usarem as mesmas expressões, it sometimes would cause my stomach to be upset. Eu ficava até com o estômago dolorido. I was searching for the true message. Eu estava em busca da verdadeira mensagem. And I heard again and again that I was to dedicate or give my life to Jesus. E eu ouvia novamente que eu devia dedicar ou entregar a minha vida a Jesus. I would say, if it's dedication, I win. Eu dizia comigo mesmo, se dedicação é a solução, já ganhei. Myself, Mother Teresa, and those who suffer for salvation. Eu, a Madre Teresa e outros que sofrem em prol da salvação. So it caused great disturbance in my mind and in my body when I heard evangelicals preach the wrong message. Então, para mim, me deixava profundamente perturbado, tanto na mente como até os sentimentos do corpo, quando eu ouvia evangélicos pregando a mensagem errada. The only way I could settle my mind was by reading the scriptures. A única forma de a minha mente ficar acalmada era lendo as Escrituras. When I studied texts like Ephesians chapter 1 verse 6, quando eu estudava textos como Efésios 1:6, accepted in the beloved, aceitos no amado, I wondered if any evangelical ever said those words. Eu me perguntava se algum evangélico já havia usado essas palavras. It was always backwards, the other way around. Era sempre o contrário. So it was a tremendous struggle that I went through. Então foi uma luta tremenda que eu passei. It was far more upsetting to me than Catholicism. Acabou sendo para mim muito mais decepcionante do que o próprio catolicismo. Because many of these were famous evangelicals. Porque muitos desses eram evangélicos famosos e conhecidos. I discovered finally that the gospel is concerning Jesus Christ. Eu descobri finalmente que o evangelho diz respeito a Jesus Cristo. Verse 3 of Romans chapter 1. Romanos 1:3. It is not about any technique or method. O evangelho não diz respeito a um método, a uma técnica. It is centered on the person of Jesus Christ. Ele é centrado na pessoa de Jesus Cristo. And the gospel is about the historical fact that God has saved his people from their sins. E o evangelho diz respeito ao fato histórico de que Deus salvou o seu povo dos seus pecados. It is preaching the complete finished work of Christ Jesus. O evangelho é a pregação da obra completa e consumada de Jesus Cristo. When I went through and studied the different tracts from evangelicals, à medida que eu examinava os diversos folhetos dos evangélicos, I still have a large file in my office with many of those tracts. eu ainda tenho um arquivo bem grande com esses folhetos que eu recebi. I could find no mention made of the holiness of God. Eu não consegui achar nenhum que fazia menção da santidade de Deus. And the message of God's holiness is central to the Bible. E a mensagem da santidade de Deus é central à palavra de Deus. For example, Proverbs chapter 10 verse 5, chapter 9 verse 10 says, por exemplo, Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. And 1 John 1:5 states, e 1 João 1:5 diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. and so I could see if
I am to be right with God, I must understand His holiness. Então, se eu tenho que estar reto diante de Deus, é necessário que eu compreenda a sua santidade. I will not even desire to have justification unless I understand that God is all holy. Eu nem sequer vou desejar ter santificação se eu não descobrir primeiro que Deus é santo. As His word proclaims in Psalm 145, verse 17. Assim como proclama a palavra de Deus no Salmo 145, 17, que diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. And Psalm 97, verse 2. E no Salmo 97, 2, que diz: justiça e juízo são a base do seu trono. This is the righteousness that inhabits God's throne, the wonder of the holiness. A justiça que habita no trono do Senhor, essa maravilha da santidade Of the Almighty God. do Deus Todo-Poderoso. It was only at the end of my 14 years of search that I discovered that justification is God's gift credited to the believer based on the finished work of Christ Jesus. Foi apenas depois desses 14 anos de busca que eu descobri que o estar reto diante de Deus é um dom que Deus dá ao que crê, que é creditado a Ele com base na obra realizada por Jesus na cruz. I saw that justification is God's righteous judgment, declaring the believer to be free from all sin and to have credited to him or her the righteousness of Christ Jesus. Então eu vi que o estar reto diante de Deus, à luz do juízo que o próprio Deus faz do crente, é quando Deus o declara tanto livre dos seus pecados, como também reto com relação a essa postura moral diante de Deus em Cristo Jesus. Justification is first and foremost God's legal judgment of the believer in the words of Romans chapter 5 verse 18. O juízo de Deus com relação ao cristão, com aquele que crê, é primeiramente possível graças à morte vicária de Jesus, conforme é relatado em Romanos 5:18, que diz... just a second, I didn't get the verse here. Romanos 5:18, que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. The good news is the righteousness of the one. As boas novas são a justiça daquele que é o justo. And that is what the apostle proclaims, especially in chapter 3 of Romans. E é isso que o apóstolo proclama especialmente no capítulo 3 de Romanos, versículo 21, que diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. In chapter 3, verse 21, the apostle Paul enthusiastically proclaims, but now the righteousness of God is manifest, being witnessed by the law and the prophets. Aqui no versículo 21, o profeta, ou o apóstolo, melhor dizendo, proclama assim com todo entusiasmo que agora se manifestou a justiça de Deus, que é testemunhada tanto pela lei como pelos profetas. Righteousness is that perfect fulfillment to the law of God in heart and life that the holiness of God requires. A justiça de Deus é a perfeita fidelidade à lei de Deus em termos de coração, em termos de vida, que a santidade de Deus requer. And the apostle announces that it is established. E o apóstolo declara que isso já está estabelecido.
The faithfulness of Christ Jesus has been accomplished. It has been fulfilled. A fidelidade de Jesus já foi provada, já foi cumprida. And the great news is that it is upon all them that believe. E a boa nova é que ela repousa sobre todo aquele que crê. Christ's faithfulness, his perfection rests on the believer. A perfeição de Cristo repousa sobre aquele que crê. It is so absolute that it is proclaimed with magnificence even in the Old Testament. Ela é tão perfeita que ela é proclamada em toda a magnificência, inclusive no Antigo Testamento. For example, Isaiah chapter 61 verse 10. Por exemplo, Isaías 61:10, que diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Romans chapter 3, 21 and 22 show in legal terms that the believer is identified with Christ Jesus the Lord. Romanos 3, 21 e 22 colocam para nós, em termos jurídicos, como o verdadeiro cristão é identificado com o Senhor Jesus Cristo. The faithfulness of Christ is vicariously applied to the believer. A fidelidade de Cristo é aplicada de forma vicária ao que crê. In the strictest legal sense, Christ's righteousness is your righteousness. No sentido jurídico mais exato, a justiça de Cristo se torna sua justiça. He takes all the believers' liabilities and penalties and he gives them his perfection. Ele tira todas as dívidas do que crê nele e ele outorga a esse toda a perfeição que também é dele. In the wonderful words of John 1:16, of his fullness we have received grace for grace. Nas maravilhosas palavras do apóstolo João, nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. My huge difficulty and the difficulty of most people is that I could not accept the premise laid out in the Apostle Paul in chapter 3 of Romans, verses 9, 10 and 11. A minha maior dificuldade, a dificuldade dos também chamados católicos romanos, era aceitar a premissa que Paulo expõe em Romanos 3, versículos 9 a 11, que diz: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. I always thought that I was a fairly good person. Eu sempre me achei uma pessoa razoavelmente boa. And I saw that the Apostle Paul taught a completely different message. Mas eu vi que o apóstolo Paulo ensinava uma mensagem completamente diversa dessa. As he said in Ephesians chapter 2 verse 1, you who were dead in trespasses and sins. Assim como ele relata em Efésios 2:1, vocês estavam mortos em delitos e pecados. And summarized in this passage in Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. E como também resumido nesta passagem em Romanos 3:20, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. I saw that I could do nothing to merit justification. Eu percebi que nada eu podia fazer para merecer a justificação. What made it very difficult was the teachings of the Vatican Council II. Mas o que tornava a coisa mais difícil eram os ensinamentos do Concílio Vaticano II. And I want to read from you some of the modern texts from Vatican Council II. E eu quero ler para vocês alguns dos textos modernos do Concílio Vaticano II. We read from the famous document called Joy and Hope, section 3. Nós lemos a partir do famoso documento Gozo e Esperança,
seção 3, ou parágrafo 3. Essa é a razão porque o sino do sagrado, ao proclamar o destino nobre do homem e corroborar o elemento divino que reside nele, oferece a cooperação sem reservas com a humanidade para promover um senso de irmandade para corresponder a esse destino que é deles. And then the Catholic Church said the same thing as many evangelicals. E aí a Igreja Católica disse a mesma coisa que tantos evangélicos estão dizendo. When I read Vatican II documents, I heard the same thing that I was hearing on the radio from the evangelicals. Quando eu li os documentos do Concílio Vaticano II, eu li as mesmas palavras que eu estava ouvindo no rádio de pregadores evangélicos. That you could freely choose what is good. Que você pode livremente escolher o que é bom. You could freely make a decision for Christ. Você livremente pode fazer uma decisão por Cristo. I want you to hear and sense in your heart how difficult it is for a Catholic. Eu quero que vocês ouçam o que o documento diz para que vocês percebam como é difícil para o católico ouvir essa mensagem. If a Catholic hears an evangelical preaching telling him that he is free to choose, he is hearing the same words that his church officially teaches. Se um católico ouve uma mensagem de um pregador evangélico dizendo que ele é livre para escolher, ele está com efeito ouvindo a mesma mensagem que ele ouve na sua igreja chamada católica. So from the same document we read paragraph 17. Então, no mesmo documento que lemos agora há pouco, nós lemos o parágrafo 17. O homem obtém tal dignidade quando, livrando-se de toda a escravidão das paixões, ele vai em frente rumo ao alvo de, por meio de sua escolha livre daquilo que é bom, e por meio da sua própria diligência e habilidade, eficazmente assegurar para si mesmo os meios para obter esse fim. Já que a liberdade humana foi enfraquecida pelo pecado, é somente com a ajuda da graça de Deus que o homem pode dar às suas ações o próprio relacionamento completo com Deus. You can understand the confusion that was in my mind and the upset in my stomach when I heard the same message from evangelicals and my teaching of my church. Eu acho que dá para vocês entenderem, imaginarem a confusão que tomava conta da minha mente e também a indisposição estomacal até, quando eu ouvia os evangélicos falando a mesma coisa que a Igreja Católica falava. Both reduce grace to just being the help of God. Ambos reduzindo a graça apenas como sendo um auxílio de Deus. Grace was not the act of God, it was merely a help that you use. Graça não era um ato de Deus, era apenas um auxílio que nós dele lançamos mão. I was even more confused because I lived among a Hindu population. Eu fiquei ainda mais confuso porque eu vivia entre uma população hindu. The biggest religion in Trinidad is Hinduism. A religião mais forte em Trinidad é o hinduísmo. And I knew many of the Hindu leaders and teachers. E eu conhecia muito dos líderes, dos mestres hindus. It is still what Hinduism teaches. Ainda é o que o hinduísmo ensina. Hinduism, like the Catholics and like modern evangelicals, teaches that there is a spark of good in every soul. O hinduísmo, assim como o catolicismo romano, assim como a mensagem moderna de tantos evangélicos, ensina que existe uma chama do divino residindo dentro do homem. It is sometimes called Brahman. Para eles se chama Brahma. That the Brahma is in everyone. Que o Brahma está dentro de cada um.
I would like to read from a modern Hindu webpage. Eu estou lendo para vocês a partir de agora de uma página da internet destes dias que fala do hinduísmo. But I understand it. Ao entender o seu verdadeiro eu, ao conhecer a própria alma que não morre, a pessoa chega ao conhecimento do próprio Brahma. Modern Catholicism is built on this idea of the divine in man by which he is able to choose what is good. O catolicismo moderno, ele está estruturado sobre essa ideia de que existe algo de bom no ser humano que o possibilita fazer escolhas boas. In Hinduism, it continues to say the exact same thing. I wish to quote from another Hindu webpage. No hinduísmo, a mesma coisa é dita, agora eu vou citar de uma outra página de internet também de hinduísmo. This webpage says the intrinsic and real nature of all beings is their soul, which is goodness. All is in perfect balance. There are changes and they may appear evil, but there is no intrinsic evil. A página diz: a natureza intrínseca e real de todos os seres humanos é sua alma, que é bondade. Tudo está em perfeito equilíbrio. Há mudanças, e pode até aparecer um certo mal, mas não há um mal intrínseco no homem. I remember talking to a Hindu teacher at a government school one day. Eu me lembro de conversar com um professor hindu numa escola pública certo dia. And he explained to me that with the help of God, I could become good. E ele disse para mim que com a ajuda de Deus eu podia me tornar bom. He used the same expression as the modern evangelicals and the Catholics. Ele usou a mesma expressão que os evangélicos modernos e os católicos. It is amazing that these things are so similar. É impressionante que essas afirmações sejam tão semelhantes. It should drive us back to the pure word of God. Isso deveria nos levar de volta à pura palavra de Deus. So that we are cleansed, as it were, and that our minds are clear. De forma que as nossas mentes sejam purificadas e se tornem claras no seu enxergar. And the basis that only the Bible teaches, E a base que apenas a Bíblia ensina, that man is dead in sin, spiritually completely dead. que o homem está espiritualmente completamente morto nos seus delitos e pecados. There is no hope within, Não há esperança dentro do homem, but there is great and glorious hope without. mas há esperança grandiosa fora do homem. The love of God and the grace of Christ Jesus. O amor de Deus e a graça do Senhor Jesus. So in the scripture we get the clear message that we are dead in trespasses and sins, but God is glorious. Mas, portanto, nas Escrituras nós lemos claramente a mensagem que estamos mortos em delitos e pecados, mas que há esperança no Deus que é glorioso. And we look unto Him, the author and finisher of our faith. E nós estamos com os olhos postos nele, o autor e consumador da nossa fé. To have peace with God, we understand the righteousness of Christ. His perfection is to what we look. Para que compreendamos a justiça de Deus, nós olhamos para a justiça de Jesus. Nós temos que ficar com os olhos postos na justiça de Jesus. The most glorious verse in the whole Bible is Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. O versículo mais estupendo da palavra de Deus é Romanos 3:24, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justification is defined as the
power of the grace of God that is freely given. A graça, a justificação, melhor dizendo, é definida como o poder de Deus que é dado gratuitamente para nós. It excludes all cooperation and all participation of the work of man. It is entirely freely of God. Ela exclui toda a participação e cooperação do ser humano. Ela vem totalmente de Deus e gratuitamente. And this is highlighted also in Ephesians chapter 2, verse 7, 8 and 9, the abundance, the riches of God's grace. E isso também é salientado em Efésios 2, 7 a 9, que fala da abundância, da riqueza da graça de Deus. Biblical justification is God's finished work in Christ Jesus. A justificação bíblica é a obra consumada de Jesus Cristo. Spoken of even in the Old Testament in the famous Jonah chapter 2 verse 9. Expressa até no Antigo Testamento, no famoso texto de Jonas 2:9, que diz: a salvação vem do Senhor. It reveals the righteousness of the one, the righteousness in which we are made right with God. E ela revela a justiça daquele perante quem nós somos tornados justos. You and I in Christ Jesus have a righteousness that is spotless, complete and without any fault. Você e eu, em Jesus, temos uma justiça que não tem mácula, que é perfeita, que é toda gloriosa. All true believers have the same testimony as the Apostle Paul, and that we can say to be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Todos nós podemos dar o mesmo testemunho, a mesma segurança de testemunho que o apóstolo Paulo, que disse que por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. This message is not new. Esta mensagem não é você. It is known right through the New Testament, and it has been in existence for 2,000 years. Na verdade, essa mensagem não é nova. Ela já existia, em essência, no Antigo Testamento, e ela é conhecida há mais de 2.000 anos. I find it very interesting to read the old history books of the very early Christians, like the Vaudois and the Waldenses. Eu gosto de ler a história antiga dos crentes em Cristo Jesus, como por exemplo de Valdo e dos valdenses. And such as the Bohemians and the Lollards. Os boêmios, os lollardos. And I'm just reading a book now about the Anabaptists. E agora estou lendo um livro acerca dos anabatistas. And I find that many of the Anabaptist groups across Europe had the true gospel. E eu tenho descoberto que muitos dos anabatistas que viviam na Europa pregavam o verdadeiro evangelho. While the Catholic Church and the Orthodox lost the gospel, enquanto a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa perderam o evangelho, we can see the true gospel right through Christian history. Nós podemos ver o verdadeiro evangelho existindo através da história cristã. And the real revival at the Reformation was the gospel. E o verdadeiro reavivamento na Reforma foi o próprio evangelho. All the reformers had the 5 same principles. Todos os reformadores tinham os mesmos 5 princípios. That salvation was based on the authority of the Bible alone. Que a salvação se baseava na autoridade da Bíblia somente. That it was by grace alone. Que era somente pela graça. That it was through faith alone. Que era através da fé somente. That it was in Christ Jesus alone. Que ela era apenas através de Cristo Jesus. And that all glory and praise was to God alone. E que todo o louvor e glória deveriam ser acreditados apenas a Deus. And of these 5, the most important was often the 4th one,
that salvation was in Christ and not in us. E frequentemente a mais importante dessas 5 era que a salvação está em Cristo e não em nós. They were the 5 principles of the greatest revival that the world has ever known. Eram 5 princípios do maior reavivamento que a história já conheceu. And we praise God for the example that was given at the Reformation. Então nós louvamos a Deus pelo exemplo que nos foi dado na Reforma. It is with a heavy heart that I now come to examine some of the evangelical teaching that is given at the present day. É com o coração pesaroso que eu quero agora examinar com vocês um pouquinho do ensinamento chamado evangélico que é ministrado hoje. While it is true that evangelicals from the time of the Reformation have preached the true gospel, Enquanto é verdadeiro que os evangélicos a partir da Reforma, na época da Reforma, estiveram ensinando o verdadeiro evangelho, in recent times, for 50 years, there has been major defections from the true gospel. nos últimos 50 anos tem havido um deixar, e ele digamos assim, em bandos do verdadeiro evangelho, pessoas abandonando o verdadeiro evangelho. This is documented in an excellent book by Ian Murray called Evangelicalism Divided. Isso é relatado por um livro de Ian Murray, não sei se ele está em português, chamado O Evangelicalismo Dividido. Acho que ainda não foi traduzido. Oi? If it's not in Portuguese, it Editora should, Puritanos talvez tenha traduzido esse livro, maybe in Portuguese, eu não sei, mas é de Ian Murray. it is the most important book to document the compromise that has taken place over the course of 50 years. É o documento mais importante que eu conheço que dá testemunho dessa degradação que houve dentro do Evangelho nos últimos 50 anos. What I had experienced when I was a priest 30 years ago O que eu experimentei como sacerdote 30 anos atrás, is much worse today. hoje está muito pior. I want to explain some of the most used expressions in the modern evangelical world. Eu quero explicar algumas das expressões mais usadas hoje no chamado mundo evangélico moderno. The most used expression is accept Jesus into your heart. A expressão mais comum é aceitar Jesus no seu coração. This is totally unscriptural. Esta expressão é totalmente não bíblica. The human heart is no place to come into when it is unregenerate. O coração humano não é um lugar para se querer entrar enquanto ele não for regenerado. Christ Jesus speaks about the wickedness of the human heart. O Senhor Jesus fala da impiedade do coração humano. It is depraved and totally wicked. Ele é depravado, totalmente corrupto. The believing sinner must first be accepted into Christ. O que crê em Cristo primeiro precisa ser aceito em Cristo. That is the common theme right through all the epistles of the Apostle Paul. Esse é o tema comum em todas as epístolas do apóstolo Paulo. Paul again and again in every epistle talks about being in Christ Jesus. Paulo novamente fala sobre estarmos em Cristo Jesus. The Apostle John keeps talking about eternal life, and he tells us that eternal life is in the Son, in Christ Jesus. O apóstolo João reiteradamente fala da vida eterna e ele diz que essa vida eterna está no Filho de Deus. That is the final conclusion to 1 John chapter 5. É a conclusão final de 1 João capítulo 5. That we have eternal life in him. Que nós temos vida eterna nele. Little children, keep yourself from idols. Filhinhos, mantei-vos afastados dos ídolos. It's like cleanse your mind from any other thought. Ou seja, purifique a sua mente de qualquer outro pensamento.
Salvation is in Christ, not in us. A salvação está em Cristo, ela não reside em nós. Sanctification is in us, praise God. A santificação é dever nosso, louvado seja Deus por isso. But it begins in Christ by justification. Mas começa em Cristo pela justificação que Ele nos outorga. If we mix sanctification and justification, we make the same mistake as does the Catholic. Se nós misturarmos justificação com santificação, nós cometeremos o mesmo erro que comete a Igreja Católica Romana. The terminology is exactly backwards. Essa terminologia, aceitar Jesus no coração, é exatamente o oposto do que deveria ser. It takes for granted that there's some goodness in the human heart and that the human heart initiates salvation. Ela pressupõe que o coração humano é bom e que é ele que dá início à salvação. The most famous Bible text that these evangelicals use is Revelation chapter 3, verses 20 and 21. O texto mais conhecido que esses tais evangélicos usam para defender o seu ponto de vista é Apocalipse 3, versículo 20 e 21. This is in tracts, in books, and it's in many evangelical web pages. Esse texto está em folhetos, está em livros e está em muitas páginas da internet. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Just 20, right? They say that you are inviting Christ to come and reside in your heart. Com isso eles dizem que você está convidando a Cristo para vir e residir no seu coração. And if you do that, they assure you that you are saved. E se você fizer isso, eles asseguram que você está salvo. This is misusing a sanctification text for a justification. Isso aqui é um mau uso de um texto que fala de santificação para explicar o que é a justificação. Look at Revelation chapter 3 verse 14 where it begins. Veja o texto que começa em Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Christ Jesus is speaking to the believers who are neither hot nor cold. Jesus está falando, I should read 15 too. Yeah. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente. Ou seja, Jesus está falando para crentes que não são nem frios nem quentes. He is not speaking to the lost. Ele não está falando aos perdidos. You do not have to go to Bible college to understand that. Não há necessidade de fazer uma faculdade teológica para se compreender isso aqui. It is quite simple and clear. É muito claro, é muito cristalino. And evangelicals use this to get numbers and so-called success. E os evangélicos têm feito uso disso aqui para aumentar o rol de seus números e dizer que estão tendo sucesso. Another example is the famous phrase, give your life to Jesus. Outro exemplo disso é aquela expressão, dê a sua vida a Jesus, entregue a sua vida ou o seu coração a Jesus. Spiritually dead people have nothing to give. Pessoas que estão espiritualmente mortas não têm nada a dar. It is again the opposite in the scripture. Novamente as escrituras falam do oposto. It is that he gave his life for us. É que ele deu a sua vida por nós. We have nothing to give, he gives us. Nós não temos nada a dar, é ele que dá para nós. If you teach a person to give their life to Jesus, they think that it is by service or money or doing things that they can be made right with God. Se você diz para uma pessoa para entregar a sua vida a Jesus, ela vai sentir que é através das obras que ela realiza que ela vai atingir alguma coisa, como o dar do seu dinheiro, o dar do seu tempo, da sua atenção para Jesus, que vai salvá-la. With these type of messages,
we get churches filled with what is called carnal Christians. Com esse tipo de mensagem, nós acabamos enchendo as nossas igrejas com aquilo que tem sido chamado de crentes carnais. There is no such thing in the Bible as a carnal Christian. Não existe na Bíblia esse negócio de crente carnal. He came to save his people from their sins, not in their sins. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, não nos seus pecados. There is an excellent book in Portuguese published about the carnal Christian. Há um excelente livrete da Fiel publicado em português a respeito dessa ideia do crente carnal. I urge you to read that book. Eu encorajo você a ler esse livro. O nome dele, Crentes Carnais. Existe mesmo crente carnal, é o nome do livrete. I think I have to explain something more that I said earlier on in the week. Eu sinto que eu preciso explicar um pouquinho mais do que com relação a alguma coisa que eu já falei antes, numa palestra anterior. Earlier in the week, I criticized Rick Warren's book, the book called The Purpose-Driven Life. Mais cedo nessa semana eu critiquei o livro de Rick Warren chamado Vida com Propósito. While there are many good aspects to the book, enquanto há vários aspectos positivos com relação ao livro, the true gospel is never given from cover to cover. O evangelho verdadeiro não é ensinado de capa a capa. People are not taught that they are spiritually dead. As pessoas não são ensinadas que elas estão espiritualmente mortas. There is no insistence that it is the grace of God alone through faith alone. Não há insistência de que é através da fé somente e pela graça somente. The emphasis that the Bible gives to salvation being in Christ alone is not there. A ênfase que a Bíblia dá que a salvação está apenas em Cristo não está presente no livro. It is an example of modern evangelicalism using sweet and nice Bible words, but not giving the message that we are saved by the 5 principles I already mentioned. É o exemplo típico do evangelicalismo moderno, que prega um evangelho usando as palavras bonitas da Bíblia, mas que não descreve aqueles 5 elementos que eu já citei necessários para que nós sejamos salvos. I expect that the Portuguese is the same as the English. Eu tenho a ideia de que o português seja igual à versão em inglês. I saw in the English book that he uses about 50 different modern Bible translations. Eu reparei que no inglês ele lança mão de cerca de 50 traduções modernas da Bíblia. And some of these translations, like the one called The Message, is a horrible paraphrase of the Bible. E algumas dessas traduções, como uma existente em inglês, não existente em português, chamada A Mensagem, é uma paráfrase terrível que não se assemelha em nada ao que a Bíblia diz. So the Word of God is really twisted by using many modern translations that don't give the exact meaning. Então, a mensagem da palavra de Deus é torcida ao lançar mão de traduções que, na verdade, não dizem o que a Bíblia diz de fato no seu original. I think that this is so important that I intend to study for about a month and write an article on the book giving quotations. Eu creio que isso é um assunto tão importante que eu estou pensando em estudar esse assunto durante mais ou menos um mês e aí escrever um artigo dando citações específicas do que eu quero dizer. And I hope to publish an article on this book on my internet webpage. E eu espero escrever um artigo a respeito desse livro na minha página da internet. And I'd ask the man at the computer if he could again put our webpage address on the board. Então eu quero pedir ao nosso irmão que mexe com o computador que por favor coloque novamente o endereço da nossa página da internet para que os irmãos que não anotaram possam anotar. Hopefully I will have a Portuguese webpage
on the internet in about 3 or 4 months' time. É a minha esperança ter uma página em português também na internet em mais ou menos 3 ou 4 meses. I can understand your anxiety and I do not want to hurt. Eu entendo a ansiedade dos irmãos que manifestaram a inquietação e a minha intenção não é ferir ninguém. Apostle Paul told us to speak the truth in love. O apóstolo Paulo diz que nós falássemos a verdade em amor. Sometimes the truth hurts. We must be like the Bereans. Às vezes a verdade dói. Nós temos que ser como os bereanos. And so I'd ask you that you yourself could study and see that the gospel is not given in a clear fashion. Então eu quero desafiar os irmãos para que estudem o que está nesse livro e verifiquem com os próprios olhos que o verdadeiro evangelho não é apresentado. I know Catholics who have done the 40 days and come away happy afterwards and gone back into the Catholic Church. 40 days of the book. The book says to do 40 days. Eu sei de católicos que cumpriram os 40 dias, eu não li o livro, não sei do que se trata, que o livro sugere, e depois de passar por isso voltaram para a Igreja Católica felizes, por estar de volta à Igreja Católica nada mudou. They have done another evangelical thing. Eles passaram por uma outra coisa evangélica, vamos dizer assim. It is like very many Catholics over the years that I saw who went forward at crusades to accept Jesus into their heart. É como católicos que eu vi irem à frente ouvindo um apelo em cruzadas evangelísticas e depois voltaram para a Igreja Católica. And then were sent back by the evangelical into the Catholic Na Church. verdade, foram enviados de volta pelos próprios evangélicos que os aconselharam para a Igreja Católica. Again, famous names Novamente, nomes famosos who have done a thing that is horrible in the sight of God. que têm feito algo que é horroroso aos olhos de Deus. And so, with heaviness of heart, we say these things, praying that there would be true revival in this glorious nation of Brazil. E é com pesar no coração que nós dizemos essas coisas enquanto nós oramos para que haja um reavivamento genuíno nessa nação magnífica do Brasil. It is my prayer for Brazil that, like Guatemala, that was highly Catholic, there is now 30% of the nation evangelical. A minha oração pelo Brasil é a mesma, que aconteça a mesma coisa que aconteceu na Guatemala, que era uma nação completamente católica romana e hoje mais de 30% da população é genuinamente evangélica. With the true gospel, we can see that true revival can come in our midst, before our eyes. Com o verdadeiro evangelho, nós podemos ter certeza que o verdadeiro reavivamento vai ocorrer e vai ocorrer diante dos nossos olhos. So we get to what is exactly the true gospel message in the Bible. Então nós chegamos àquilo que é a exata mensagem do evangelho na Bíblia. It is summed up, I think, very well in one verse, John 6:29. This is the work of God, that you believe on him whom he has sent. E esse evangelho é muito bem resumido num texto chamado que se encontra em João 6:29, onde o texto diz: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. That one verse summarizes the tension between the commandment to believe and the fact that it is the work of God, the grace of God. Esse versículo resume bem a tensão de que existe o mandamento para que creiamos, mas que é obra de Deus fazer com que creiamos. I often finish a sermon by telling people that Jesus Christ commands you to believe on him. É comum eu terminar um sermão dizendo que o Senhor Jesus ordena a você que creia nele. The Bible doesn't speak about invitations. A Bíblia não fala sobre apelos. It says God commands all men everywhere to repent. A Bíblia diz que Deus ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. And that is the type of message we give.
Believe on the Lord Jesus and thou shalt be saved, thou and thy household. Essa é a mensagem que nós temos que proclamar. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A commandment from the heart of God. Um mandamento que vem do coração de Deus. Again and again Christ Jesus says that it is by believing we are saved. Novamente Jesus repete que é por crer que nós somos salvos. For example, John 6:47 says, Por exemplo, João 6:47 diz: Truly, truly, I say unto you, he who believes on me has everlasting life. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. And the Lord summarizes it in John 3:36. E o Senhor resume isso tudo muito bem em João 3:36, where he says, He who believes on the Son has everlasting life, and he that believes not shall not see life, but God's wrath abides on him. Quem crê no Filho, diz o texto, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. So the commandment that we give people is to believe on the Lord Jesus. Então o mandamento que nós damos às pessoas é que creiam no Senhor Jesus. There is only one verse that speaks about receiving him. Há apenas um versículo na Bíblia que fala de receber Jesus. And the receiving him is absolutely clearly explained. E esse receber a Jesus é muito claramente explicado. John 1:12. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. So it is when you understand him that you believe on his name. É quando você entende quem ele é que você crê no seu nome. The same concept that is right through the teaching of the New Testament, that it